Bom dia, rapaziada que pediu um vídeo. Então a gente vai fazer um videozinho agora a pedido sobre função do primeiro grau, né? Dar o conceito básico de função para que todos consigam entender. Tive a informação que a galera está com bastante dificuldade. Então vamos lá, o que eu preciso saber de uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau é definida dessa maneira como a gente colocou aqui, certo? O que acontece é que muitas vezes ela pode aparecer dessa maneira, ok? Né? E a ideia básica qual é? Eles vão dar vários valores para x e vocês vão substituir. Esse x, se a gente for colocar num gráfico, ele aparece como o y. E onde é que vai fazer as ligações, né, pessoal? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui um 2, né? E aqui um 5. Da onde é que veio esse 2? Esses valores aqui, por exemplo, do 2, são os valores que normalmente eles vão dar para vocês. O 5 vai ser o quê? O y, que nada mais é que tu encontra quando tu substitui o valor aqui. Nesse caso, se eu substituísse, falasse para vocês que o x valeria 1, eu só ia vir fazer, certo? Que dá 5, 5 mais 4, que dá o 9. Eu vim aqui, localizava aqui o 1, no caso, e até o 9. A ideia, então, é mais ou menos essa. Lembrando que uma função do primeiro grau é uma reta, né? No caso, eu vou ter um eixo, né, do x e do y, e ele vai ser uma reta. Ok? Essa reta pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso que eu coloquei para vocês, ela é crescente. Por quê, Sandro? Vocês podem fazer o gráfico, construir o gráfico e constatar isso, que ela é crescente. Né? Decrescente seria da outra maneira, imaginamos como se fosse um morro, tu descendo, algo desse gênero. E tu pode perceber se ela é crescente ou decrescente pelo valor que vem com o x, com o a, com o x, no caso que vai ser o a. Se esse valor for positivo, maior do que zero, ela sempre vai ser crescente. Se esse valor, porventura, for um número negativo, por exemplo, se tivesse um menos aqui na frente do x, ela seria decrescente. O que o pessoal se atrapalha um pouco é quando eu vou tentar montar um exercício usando, né? Vou tentar montar uma função usando um probleminha. Tem exercício que é muito fácil, então vamos tentar fazer um resuminho bem simples agora aqui. Eu acredito que vocês vão entender bem fácil a ideia. Vamos pensar assim, ó. O cara tem um x salada. Nesse x-salada, ele vende o x-salada a R$10, certo? E ela pede para ti, monte uma função que represente essa ideia, monte uma lei, né, da função, alguma coisa desse gênero que tu sabe que tu tem que montar algo. Pensa comigo. Tu vai chamar o x de quantidade de x-salada e o y vai ser o quê? O dinheiro que tu vai arrecadar com as vendas de x-salada. Logo, como é que seria a montagem? 10x, aonde o x vai representar a quantidade de x-salada. Por exemplo, um x-salada vai ser 10 vezes x, 2 x-saladas, 10 vezes 2, e assim por diante. Ela pode fazer a seguinte pergunta para vocês, sempre na prova. Quem é a variável dependente e a variável independente? Pensem, o dinheiro não depende da quantidade de x-salada? Logo, o dinheiro que é representado pela letra y é a variável dependente, porque ela depende da quantidade de x-salada. 1 vai mudar o valor, 2 muda, 3 muda, 4 muda e assim por diante. Logo que eu quero combinar com vocês que o x sempre vai ser a variável independente, quem manda no negócio, tá? Essa aqui seria bem simples. O pessoal se confunde um pouco quando quando é comentado no exercício sobre valor fixo ou não. Vamos pensar assim, ó. Tu vai para uma praia e nessa praia tu chega lá e tu vai alugar um carro. Quando tu vai alugar um carro, tu vai pagar R$50 por diária. Independente se tu vai deixar esse carro parado ou se tu vai pegar esse carro e vai passear com ele. Certo? O que vai mudar é o valor. Duas famílias, uma pega esse carro, vai até, por exemplo, o prédio que estão, o apartamento tal, e fica lá, e não sai. Outra família pega esse carro e vai visitar todas as praias. Por que essa família que vai visitar todas as praias vai pagar mais? Porque ela vai pagar uma quilometragem, um valor por quilômetro rodado, né? Que pode ser, por exemplo, R$2. Então pensem, os 50 vai ser um valor fixo, não muda. E o 2 vai mudar. Se vai mudar é porque ele vem com o x. O que o x representa nesse caso? O x representa o valor
que a quilometragem que tu vai andar. Então, essa seria uma função, tá? Seria uma lei de formação, algo desse gênero. Ok? E aí vocês vão substituir. Se andar 1 km, substitui 1 vezes 2 e depois soma com 50. Ah, andou 100 km. 1 vezes 2, né? 100 vezes 2 e depois soma com 50 e assim por diante, tá? Eu trouxe uma aqui que eu acho legal para a gente dar uma lida e visualizar bem. Diz assim, ó. Um vendedor recebe... Vou tentar focalizar bem aqui. Um vendedor recebe um salário mensal composto de um valor fixo de R$ 1.300 e uma parte variável. A parte variável corresponde a uma comissão de 6% do valor total de vendas que ele faz durante o mês. O salário mensal desse vendedor pode ser descrito por uma expressão algébrica, f de x, em função do valor total de vendas mensal, representado por x. A expressão algébrica que pode ser representar o salário mensal desse vendedor é... Se liguem no seguinte, normalmente então o 1.300 vai ser o valor fixo, então eu vou pegar e colocar o 1.300 aqui, certo? E vai ter uma parte variável, que vai ser 6% sobre o que ele vende. O que ele vende, o que é X. Só que tomem muito cuidado, tá? Porque se vocês colocarem 6%, toda vida que for falar em porcentagem, dividam por 6. Então vai ficar 0,06. Dividem sempre por 100, tá? Então 6% dividido por 100. Sandro, se ele comprasse, ele vendesse, ele ganhasse R$2 por peça, aí vocês colocariam 2x, 3x, 4. Ele ganha R$8, 8x. Toda vida que for em porcentagem, divide por 100. E deu. Essa é a formação. Então, vocês podem olhar que é a letra A. Ok? Outra dúvida que eu percebo que a grande maioria tem é quando ele pede a função. Então, quando tu tem a função e tu só substitui, não tem dificuldade. Mas quando ela te dá o par ordenado? O par ordenado pode vir de duas maneiras. Pode vir 2 e 5, por exemplo, né? E 0 e menos 15, ok? Quando ela te dá o par ordenado, ou eles te dão o par ordenado, o que que tu pode fazer? Ele quer que tu crie a função. Ele ainda poderia perguntar aqui, tipo, e 7? Qual vai ser o valor? Pensando sempre assim, né? Se é uma função do primeiro grau, aqui é x e aqui é y. Quando tiver 0, sempre começa pelo 0, que é mais fácil. Então, tu vai montar y é igual a x mais b. Substitui x e y, né? Então, no y tu vai colocar o menos 15 e no ax, o que que tu vai fazer? Vai colocar no lugar do x o 0, ok? Mais b. Como é 0, não faz mais nada, só elimina. Agora o outro, o que que tu vais pegar? Tu vai fazer novamente ax mais b. Logo, tu vai pegar e colocar o menos 5 e no lugar do x o 2, certo? Mais b. Nesse caso, o que que vai acontecer? 2a. Nesse caso, o que que vai acontecer? Tu vai ter duas incógnitas, não consegue resolver, mas pensa comigo, tu faz a substituição. Numa incógnita, tu coloca, por exemplo, do b, tu já sabe o valor do b. Vai ter alguns casos que vai ficar assim, ó, menos 15 mais 2a igual a b. Porque tu vai, se não fosse 0 aqui nesse caso, tu mandaria por outro lado, 1. Se fosse 1, ficaria menos 15, menos 1a, né, igual a b. Aí tu só substitui aqui, bem simples também. Nesse caso, o que que tu vai fazer? Tu vai substituir por menos 15, certo? Esse menos 15 vai ir para o outro lado, então vai ficar, aqui é um mais 15 igual a 2a, que vai dar o quê? 10 igual a 2a, tu vai dividir o 10 por 2, onde tu vai ter o 5, ok, galera? Então, o 5 é o teu a, tu já tem o b também, então qual vai ser a tua função? A tua função vai ser substitui. Quem é o a no caso? O a é o 5, então vai ficar 5x. Quem é o b? Menos o 15 que tu achou aqui, ó. Mas ele está te pedindo no final da história para te substituir, né, por 7. Então, como é que tu vai fazer? Y é igual a 5 vezes o 7 menos 15. Y é igual, por exemplo, a 35 menos 15. Y é igual a 20. Ok, seria a resolução da questão. Tome cuidado, muitas vezes isso pode vir no gráfico,
eu tenho uma questão aqui de um gráfico para a gente pegar. Como é que eu descubro no gráfico? Por exemplo, como é que eu descubro o par ordenado? É só bem simples, ó. Esse não está no lugar do x, esse não está no lugar do y, vem e monta x e y. No lugar do x, o 3, no lugar do y, o 2. Esse é um teu par ordenado. Com mais outro, tu também consegue achar a mesma função que nós achamos aqui. Espero ter ajudado. Valeu, bom domingo.